eu tenho depressão bipolar tipo 2. Então, é uma doença que é muito difícil de lidar, cara. Muito difícil, assim. Para as pessoas que estão em volta te entenderem, tem que ser pessoas que realmente gostam muito de você e têm muita paciência. Por que tipo 2? Eu queria entender exatamente. Isso? É porque a bipolaridade tem níveis, né, de euforia e você pode passar muito tempo muito alegre ou muito depressiva. Eu descobri que eu tinha essa depressão bipolar. Depressão eu descobri há uns 4 anos, mais ou menos. Eu comecei a ficar muito para baixo, dormia muito, não queria sair da cama. Isso com 20, eu tenho 29, com 24 eu comecei a perceber que eu era muito explosiva também, muito explosiva. Tudo me irritava, tudo me irritava. As pessoas me irritavam, às vezes no dia eu estava feliz, no mesmo dia eu ficava feliz e triste umas 20 vezes. Só que eu achava que aquilo era da minha idade. Só que eu comecei a perceber que falei, cara, isso é uma doença. Até então, não era muito falado isso. Eu nem tinha acesso, não sabia o que era. E aí, com o tempo, as pessoas me falaram, poxa, depressão já sabia. Pô, você não é bipolar? Você não é bipolar? Eu falei, será? Eu falei, não sei. Aí eu comecei a pesquisar, a ler, tal. Aí, com 25, foi minha primeira consulta no psiquiatra. Que eu até falava, na época eu achava que psiquiatra era de doido. Todo mundo tem um negócio assim, né? Quem vai pro psiquiatra é doido. Eu tinha esse negócio. Eu falei, eu não sou doida. Aí eu comecei a ver, eu falei, poxa vida, não tem nada a ver com psiquiatra, é coisa de doido. Pelo amor de Deus, eu preciso me tratar. Devia ter feito antes, Devia ter ido antes. Aí psicólogo pra mim não adiantava. Aí eu comecei a me consultar É legal que a gente tá indo, tipo, num lugar, né? A gente tá falando, assim, né, da TV, agora de bipolaridade. Meu Deus, eu sou isso, loucura. Você não sabe, a gente conversou aqui na Semana dos Namorados, a gente recebeu vários casais. E veio a Sorvetão e o Conrado. E a gente fez o podcast inteiro com uma pergunta, que foi... Como vocês se conheceram? 3 horas. Nossa, por quê? Sério? Porque Juro. a gente ia abrindo novos... Porque eles falavam porque assim, eu achei que então. era só história. Não, foram indo pra outros Não, campos. é que assim, eles iam, tipo... Então, porque daí a gente... Isso aqui, daí a gente foi fazer um show não sei onde. Inclusive, nesse show, aí... A Xuxa. Bro, entendeu? E eles Eu não adoro. Aí eles ficavam assim, caramba, a gente não consegue. Parecia How I Met Your Mother, sabe? Que não chega, nunca. Aí acabou o podcast, falou, então, enfim, não sabemos como vocês se conheceram. Volta semana que vem. Não, é sério. tipo isso. Eu sei que a gente ria muito, eles ficavam assim, cara, a gente não consegue. Aí eles já estavam incomodados. A gente falava, mas a gente tá amando. Continua, tá incrível. Foram 3 horas deles contando. E eles só responderam essa pergunta. Aí eles chegaram, a gente falou, A gente ama essas ramificações. como vocês se conheceram? E aí teve uma hora que eu até falei, gente, é um podcast de uma pergunta só. E eles, cara, eu não acredito, a gente não consegue responder. A gente Gente ama do assim. céu, mas eu sou assim... Prossiga. Mas é maravilhoso. Na vida, maravilhoso. quando uma pessoa começa com um assunto comigo, eu falo 30 coisas, depois eu volto no primeiro assunto que voltou no último, a pessoa fala, calma, aonde você tá? O que você tá falando? O meu áudio WhatsApp, você não se entende nada. Onde eu te perdi, né? Meu Deus! Eu parei 3 quadros atrás. Eu não tô... Eu fico mal comigo mesma, depois eu não me entendo. Eu falo, eu não sei nem que o assunto, onde era mesmo? O importante é voltar no assunto inicial. Então pode continuar E se a indo. gente tá esquece bom. alguma coisa, a galera do chat grita. Faltou falar tal coisa, eles lembram. Tá. Você foi diagnosticada. Diagnosticada aí com 25, passei algumas crises, tinha algumas crises de vontade de quebrar tudo, de vontade de quebrar a casa. Às vezes eu queria só quebrar a cozinha inteira. Eu falei, gente, isso não Do nada? Do nada. Eu falei, isso não é um ser humano, não. Eu falei, só um bicho. Eu falei, que é isso? Então eu falei, meu Deus, preciso me cuidar. Aí fui no psiquiatra e ele conversou comigo umas 2 horas, me explicando o lance químico, né? O que falta de química, o que chega com dificuldade no meu cérebro para eu ter todo esse problema, esse sentimento. Então ele me explicou de uma forma bem racional, tentei entendê-lo ali. E aí aceitei um tratamento. Então, desde os 25 anos, me medico. Se eu não tomar remédio, o meu convívio social é impossível. Não consigo, não adianta, não consigo conviver com pessoas. Então, o uso de remédio... E o difícil, meu organismo, ele se adapta muito fácil aos remédios. Então... Tem que trocar. Tem que trocar toda hora. E a adaptação para um novo tem vários efeitos colaterais. Então, assim, às vezes me causa enjoo, às vezes fica mais irritada. Às vezes eu percebia que eu não tinha muitos amigos, que eu, às vezes, tinha rompantes de raiva. E eu não conseguia entender o que causava isso. Às vezes as pessoas não conseguiam ficar perto de mim. Porque eu tinha isso. Eu falei, poxa, quero me tratar, quero ser uma pessoa melhor. E fui buscando autoconhecimento, fui buscando tratamento. Então, hoje, continuo trocando de medicação. Além da medicação, tem outro tipo de tratamento?
Não, então, eu sempre busco, hoje, estudar muito as pessoas, assim. Eu tento olhar para as pessoas de um modo diferente, tentando vê-las de uma forma como se fosse um raio-x, assim, tentando entender as atitudes dela, baseando nas atitudes que eu já tive, sabe? Então, eu tenho o meu método, assim, que é um jeito que eu aprendi para me blindar, para não explodir, e para ter paciência e empatia com o próximo. Certo. Então, eu fico todo dia em trabalho constante, me tratando. Mas eu tenho gatilhos, assim, também. Tenho coisas que eu tenho que me controlar muito. Eu tenho muita vontade de falar as coisas também. A alimentação influencia nesse tratamento? Ou atividades complementares, tipo esporte? Sim, atividade física. É sempre bom, acho que pra todo mundo, né? Se manter em movimento, assim, independente. Não precisa ser, eu sempre deixo lá no meu Insta, se movimente, independente. Não são só musculação, vá nadar, vá correr. Qualquer coisa que te faça bem, porque a pessoa começa a ficar... Esses tempos eu fiquei 1 mês em casa, porque eu tive uma crise muito forte, até foi publicamente, foi aberto isso. As pessoas ficaram muito preocupadas, assim. Eu chorei muito nos stories, porque eu já não estava aguentando. Escrevi abertamente para as pessoas que eu já tive várias vezes vontade de tirar minha vida. Eu deixei isso bem claro para as pessoas, porque às vezes elas olham ali pelos stories e minhas fotos, acham que minha vida é perfeita. Falam, nossa, ela é linda, ela é isso, eu tenho dinheiro. Assim, as pessoas criam uma visão de você que nem existe, assim, às vezes. Então, eu deixei aberto ali para as pessoas. Tem muita gente que em casa... se baseia, acha que a vida dela é uma merda, porque acha que a sua é boa demais, e fala, nossa, eu nunca vou ter uma vida igual a dela, olha a minha vida, que bosta. Aí fica se afundando. Se comparando e se afundando. Então, eu mostrei ali que eu sou uma pessoa normal, que eu choro, que eu brigo com a minha mãe, que eu tenho as minhas crises, que eu tenho uma doença, que eu me cuido, que eu tomo remédio, se eu não tomo, eu não consigo sair da cama. Eu sou uma pessoa de gente como a gente. E também deixar um alerta para quem tem isso, às vezes tem vergonha de expor, ou vergonha de se tratar. Isso faz todo sentido. As pessoas... Porque pra quem precisa e tem vergonha de se assumir, ver alguém que ela admira, que fala abertamente disso, é como, né? É um alívio do tipo assim, cara, mas não preciso ter vergonha disso, eu não preciso ter vergonha de mim, eu posso dizer que eu sofro, eu posso dizer que eu choro. Então, pra quem tá do outro lado, faz muita diferença. Eu acho que sempre quando a gente mostra uma fraqueza, eu acho que isso dá muita força para as pessoas também terem coragem de falar, eu posso fazer também. Como há muito tempo esse lance do abuso, né, que eram feito com as mulheres, que ocorria, muitas mulheres ficavam muito caladas, elas tinham vergonha, elas sofriam um abuso físico, mental, qualquer tipo. E elas sentiam vergonha de expor. Eu acho que hoje tanta mulher grande da mídia colocando que foi abusada quando pequena, conseguindo colocar pra fora, eu acho que a galera que tá vindo aí, eu acho que tá com um pouco menos medo de expor. Eu acho isso muito legal. E encoraja outras mulheres a denunciarem, sim. Sair dessa situação. É porque quando esse assunto não circula entre as mulheres que estão na mídia, a mulher que tá em casa, ela pensa assim, a vida dela é totalmente diferente da minha, como você disse, né? Então, se eu digo que eu sofri qualquer tipo de violência, psicológica ou física, eu estou me distanciando mais ainda daquela pessoa que tem a vida que eu quero viver. Sim. Então, se eu assumir que eu tenho este problema, eu tô mais distante ainda da vida perfeita daquela pessoa. Sim. Quando a pessoa vai e fala, não, eu passo por isso, ela fala, opa... Então, de repente, eu sou mais próxima dela do que eu pensava. Sim, de repente, não existe esse abismo que eu achava que tinha entre as nossas vidas. Eu reforço todo dia, deixo aqui, aproveitar aqui, muita gente escutando. Não se compare, não ache que a vida de ninguém é perfeita. Isso não existe. Não existe vida plena, plenitude. Ou você tem problema familiar, ou você tem algum problema com você, uma questão psicológica, ou você tem um problema financeiro. A gente também passa problemas financeiros. Acho que essa pandemia foi difícil para todo mundo. Então, assim, deixar as pessoas... Porque esse problema de se comparar tem causado um problema psicológico em muita gente. Principalmente lance de corpo. Nessa pandemia, eu usei um remédio, quetiapina, que eu ganhei 10 quilos. E eu acho que esse movimento de aceite o seu corpo como tem que ser, tá tão forte também, que eu sempre mantive assim, corpo na academia, babá, porque eu vim da época do pânico. E a gente sabe como era aquela era, né? Hoje eu acho que um programa desse não teria mais o sucesso que teve. Eu acho que ele não se encaixa mais nos padrões, né, de hoje em dia. Mas naquela época, eu sempre me cuidei. Fui pra academia não pra manter o corpo perfeito, mas
para me exercitar. E minha mãe e meu pai sempre tiveram uma genética de serem muito magrinhos. Então, a minha família toda. Então, a minha dificuldade é ganhar peso. Então, eu sempre me exercitei muito, vim nessa leva de me manter de academia e tudo mais, mas depois que eu saí do pânico, assim, não que eu passei a comer tudo que eu gosto de comer, sem problema. Com o remédio que eu tomei por conta da bipolaridade e depressão, eu acabei ganhando 10 quilos. Uhum. Mas não foi um problema pra mim. Eu fui ótima, eu curti a minha fase, mas depois... Você se permitiu? Me permiti, tranquilo, não tive problema. Tive, como todo mundo tem, celulite, como todo mundo tem, eu tenho estria também. Tenho tudo que todas as mulheres têm, normal. E eu curti minha fase sem me preocupar. Depois, acabei trocando remédio porque ele me fazia mal, me causava enjoo também, acabei trocando com o psiquiatra. E acabei emagrecendo, porque a minha tendência da minha família é sempre ficar mais magrinha. E acabei perdendo todos os... Então, assim, eu tô muito tranquila, numa fase muito de bem comigo mesma, sem me preocupar com o padrão. Eu gosto muito de me cuidar, assim, sempre gosto de fazer minhas coisas a estética, que é um lugar que eu gosto de me cuidar, tipo, psicologicamente. Eu vou pra lá, tipo, um spa. Uhum. Eu fico no meu tempo, dou pra mim, penso nas minhas coisas, fico ali um tempinho fechado pra mim. Então, é uma coisa que eu gosto. Mas com esse lance de se aceite, eu acho que ficou muito mais tranquilo. O pessoal até pode falar, ela fala se aceite, mas ela entra no padrão do corpo perfeito. Mas é porque eu sempre tive essa rotina de física, eu sempre tive desde sempre. Eu acho que eu treino desde que eu tinha 17 anos, que eu namorava um menino na época que sempre gostou de academia. Aí ele me apresentou a academia, eu nem conhecia, nem ia, nem fazia nada. Aí comecei a ir nesse modo academia e foi. Que é uma coisa que quando eu tô na academia eu me distraio, eu consigo não pensar em nada. Só ali no treino, corro um pouquinho, às vezes eu vou correr na rua também. Uhum. Então é uma forma de aliviar meu coração com essa bagunça que é minha ansiedade. cabeça. Uhum.